Olá, meus irmãos, graça e paz. Espero que todos vocês estejam bem, que tenham tido uma semana muito abençoada, né? E essa que se inicia, que seja melhor ainda, eu profetizo isso em nome de Jesus. Hoje nós vamos dar início à nossa aula de bibliologia, partindo para a reta final, considerando que hoje nós vamos fazer o fechamento da nossa disciplina com a formação do Novo Testamento. E olhando para o nosso módulo, né, nós vamos dar início hoje a partir da página de número 42 e tentar sintetizar todo esse assunto para que possamos fazer o fechamento, né, de uma forma concreta, de uma forma bem bacana. Então, olhando para o Novo Testamento, para esses 27 livros, né, que são os livros canônicos do Novo Testamento, foi escrito em grego, não no grego clássico dos eruditos, né, mas no grego do povo comum ali, chamado koiné. Então, seus 27 livros também estão classificados, esses 27 do Novo Testamento, ou podemos dividir, né, ou classificar eles em 4 grupos, conforme o assunto a cada grupo pertence. Então, nós vamos olhar para essa composição da seguinte forma: biografia, são os 4 evangelhos, né? Trata-se de uma biografia, eles vão chamar da biografia de Jesus, onde vai tratar justamente da chegada de Jesus há 2000 anos atrás. Então, depois vem a história que dá início ali a formação da igreja, né? O cristianismo começa ali no livro de Atos dos Apóstolos, que é a segunda composição dessa organização do Novo Testamento. E depois vem o que nós vamos chamar de epístolas, que aí são 21, chamada de epístolas ou também chamada de cartas, né? Epístolas ou cartas que vão de Romanos a Judas. Então, 9 são dirigidas às igrejas, que vai Romanos até 2 Tessalonicenses, e 4 delas são dirigidas a indivíduos. Então, você pega aí, que é 1 Timóteo até Filemão, e é também dirigida a carta aos hebreus, aos cristãos hebreus, ou os hebreus cristãos, né? E 7 são dirigidas todas, ou seja, melhor dizendo, as outras 7 restantes, todos os conteúdos são dirigidos a cristãos indistintamente, ou seja, todos que fazem parte, que compõem esse corpo chamado igreja, numa linguagem universal. Por isso nós vamos chamar de cartas também universais. Então são elas, Tiago até Judas. E aí forma esse conjunto de 21 epístolas, ou também chamado de 21 cartas. Então, para a gente dar início a esse conteúdo, né, explorar mais um pouquinho também a página 43, 44, que também vai falar sobre os apócrifos não citados no Novo Testamento. Então vamos lá. De novo, vamos falar um pouquinho sobre a palavra cânon, que deriva, é de origem cristã e deriva, né, do vocábulo grego cânon, que, por sua vez, provavelmente veio emprestado do hebraico kanesh. Basicamente, essa é a ideia, né? Que significa junco, ou também pode ser chamado de vara de medir. Essa informação, ou essa ideia mais antiga, nós podemos encontrar no livro do profeta Ezequiel, se não me falha a memória, capítulo 40, versículo de número 5. Então, daí tomou o sentido de norma ou regra, né? Tomou esse sentido aí de cânon, da ideia, ou vara de medir, né, kanesh, ou como nós chamamos cânon, né, dá essa ideia esse sentido de norma ou também de regra. Mais tarde veio a significar também regra de fé, né, e finalmente catálogo, ou também chamado de lista. Gálatas capítulo 6, parece-me que versículo 16 ou 17, mas basicamente o 16, fala sobre essa ideia que é bem tradicional. Então a palavra cânon, que é usada para designar a coleção dos livros que compõem os escritos, né, que integram as Sagradas Escrituras, não aparece até o século IV. Né? Não aparece até o século IV com Atanásio. Então, dão-se a palavra 2 usos, mas de certo modo relacionados. Em primeiro lugar, ela é usada para indicar uma coleção daqueles livros aos quais se tem aplicado
ou se tenha aplicado, melhor dizendo, né, determinada prova e que foram reconhecidos como autênticos e também chamados de canônicos, por isso nós chamamos de canônicos, né, logo aplica-se o termo também a toda coleção de escritos. E aí, posto que ela constituiu o cânon ou regra de fé, mediante, né, o qual toda doutrina deve ser provada dentro dessa base, dessa regra de fé que nós vamos chamar de cânon. Então, o valor religioso da Bíblia, né, é sem dúvida um dos mais apreciados legados literários da humanidade. Contudo, seu valor não se firma de maneira substancial no fato literário, mas, né, a riqueza da Bíblia consiste no seu caráter, tá? Essencialmente religioso da sua mensagem. Se eu for olhar essa linguagem de dizer que o seu valor não se firma de maneira substancial no fato literário, mas a riqueza da Bíblia consiste no seu caráter essencial religioso da sua mensagem e que a transforma no livro sagrado por excelência, né? Tanto para o povo de Israel quanto também para a igreja, eu posso dizer, né, que esse indicador aí atenta para o caráter de Deus que a palavra revela, ou seja, é um Deus revelado pela palavra, mas que tem como principal objetivo revelar o seu caráter. Então, essa ideia de cânon, nessa coleção de livros, né, que nós vamos chamar de cânon, mostra ou apresenta justamente um Deus se revelando e apresentando aí o seu caráter, ao qual nós passamos a confiar. Então, a lei se apresenta como uma ordenação divina, a partir do Êxodo 20, né? Salmos também 119 fala sobre isso. Os profetas têm a consciência de serem portadores de mensagens da parte de Deus, né? E aí nós vamos ver essa parte lá em Isaías 6, Jeremias 1, né? Ezequiel 2, fala sobre esse assunto. E os escritos ensinam que a verdadeira sabedoria encontra em Deus a sua origem, Provérbios 8, 22. Então, fazendo a conclusão desse primeiro ponto, para depois entrarmos na organização do Novo Testamento passo a passo, a palavra de Deus é a arma que o Senhor nos proveu para lutarmos contra quem? Satanás. Isso é claro, fato evidente na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 17, também João em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, 14, 15, que Jesus derrotou Satanás, né? Pois fazia uso da palavra de Deus. Está escrito e consta como a palavra infalível de Deus, lá em Lucas capítulo 4, versículo de 1 até o 11, e também Mateus 4, também fala sobre esse assunto. Então, a importância das Escrituras nos traz essa composição que revela o caráter de Deus e nos dá essa margem, essa ordem divina da pregação do Evangelho a partir da sua composição. Então, no próximo bloco e último, nós vamos fazer a organização dos livros e dar por encerrada a nossa aula de bibliologia.